Gravação iniciada. Então, vamos começar nossa aula. Então, boa tarde gravado, né, para todos vocês. Agradecer a pontualidade, né, eu cheguei alguns minutinhos antes de 1h30 e já tinha gente na sala, né, muito bom. Eu vou compartilhar aqui a tela, para a gente começar a nossa aula. Vou compartilhar a tela inteira, porque a gente vai, eventualmente, ficar usando também um pouco do Eclipse para a gente ter um primeiro contato, né, oficial, síncrono, digamos assim, com a ferramenta e demonstrar alguns conceitos, né? Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade, né, à introdução à programação orientada a objetos e também vamos ver na prática, ou pelo menos no código, né, alguns conceitos que já foram vistos, né, que nós já vimos naquela aula de introdução, né, naquela semana de introdução dos conceitos. Inclusive, qual o impacto, como fica no código, aquela questão da associação, né, que pode ser agregação também, dependendo da semântica, que é um tipo de associação, né, no código não tem diferença entre as duas coisas, né? A questão da herança, a gente vai ver melhor na aula seguinte, né? Então, na aula seguinte, a gente vai ver um pouco mais a fundo o conceito de herança, né, que é um conceito muito importante na orientação a objetos. Mas hoje a gente vai ver um outro conceito que é fundamental, que inclusive foi um dos motivadores do paradigma de programação orientada a objetos, que é o conceito de encapsulamento, né? Então, quando vocês ouvem falar de encapsulamento, o que é que vem à mente de vocês, né? Encapsulamento. Encapsulamento vem logo o quê? Então, encapsulamento é justamente isso, esse ato de guardar. Só que no paradigma orientado a objetos, o ato de guardar, de encapsular, ele tem um propósito, né? É o propósito de esconder. É o que a gente vai ver como abstração. Então, a abstração, ou abstrair, é esconder aquilo que não é necessário conhecer em certo momento, né? E quando for necessário, mostra, né? E a gente enxerga. Então, esse ato de esconder o que não é necessário ser apresentado, de certa forma, gera abstração, né? E essa abstração nos ajuda a impulsionar aquele princípio do dividir para conquistar, né? Então, ajuda a gerenciar a complexidade. A gente consegue lidar com softwares mais complexos, porque a gente, de forma estratégica, enxerga o software de maneira abstrata, enxerga partes do software de cada vez, né? O dividir para conquistar, e não enxerga tudo de uma vez só, porque aí poderia chocar em termos de complexidade, né? Então, a gente vai, quando for ver primeiro esse conceito que a gente já introduziu, a gente vai ver o impacto disso na programação orientada a objetos, que é o que a gente vai conhecer como os modificadores de acesso ou de visibilidade, né? Não sei se vocês já ouviram falar desses modificadores, acredito que muitos já ouviram falar do public, do private, protected, e a visibilidade de package ou default, né? Já ouviram falar? Ótimo, ótimo. Então, a gente vai ver a fundo esse conceito, né? E eu queria começar essa questão de abstração, de encapsulamento, com algo que é conhecido nosso, dos noticiários, né? Que é a famosa caixa preta, né? Do avião. Então, quais as propriedades? O que é que faz uma caixa preta? Do avião, especialmente. Guarda as informações. Então, ela guarda as informações, o piloto consegue acessar a caixa preta para apagar uma conversa que ele teve com o copiloto, que foi ali um segredo que ele falou e quer apagar, ele consegue? Não. É algo encapsulado. Então, está dentro ali e está inacessível para o piloto, né? Pode ser acessado de outras maneiras, mas que estão fora do alcance dos pilotos, por exemplo.
né? Então, a caixa preta, ela tem métodos específicos para acessar as informações, que nem todos podem acessar, né? São escondidas, né? Então, esse encapsulamento, nesse caso, proporciona o que a gente vai chamar de information hiding, né? Então, esse escondimento da informação, né? Ou a invisibilidade da informação para certos acessos, para certos atores envolvidos, para certos objetos envolvidos aí na utilização, né, da caixa preta. Então, quando a gente pensa em encapsulamento, está pensando também em information hiding, principalmente no contexto de orientação a objetos. Então, objetos, quando a gente esconde parte dele, a gente abstrai a complexidade, né, proporcionando, né, um baixo acoplamento. Por quê? O que é o acoplamento? Relembrando um pouco, para quem já viu em alguma outra disciplina esse conceito, né? O que é o acoplamento? O acoplamento é a dependência entre as partes do programa, né? Então, quando eu tenho duas partes muito acopladas, é que uma depende da outra. Então, quanto menos eu enxergo do objeto, menos eu dependo, porque eu só dependo do que eu estou enxergando, só dependo do que eu uso, né? Se eu enxergo pouca coisa, eu vou usar dentro desse leque que eu enxergo. E aí eu diminuo a ligação, né, a dependência entre esses objetos, que é o que a gente chama de acoplamento. Isso vai favorecer a manutenção. Então, objetos, eles encapsulam seus dados e também suas operações. Os dados do objeto. Quem lembra da semana passada, qual o nome que a gente dá para os dados do objeto também que compõem o estado de um objeto? São os seus o quê? Atributos. Atributos, muito bem. Né? Então, esses atributos, eles são encapsulados, são guardados dentro do objeto, assim como o seu comportamento, né? Que são os métodos, né, implementados que o objeto executa. Então, isso tudo é guardado dentro do objeto, é encapsulado, e a gente pode dar visibilidade ou tirar visibilidade desses caras, que é o que a gente vai ver. Então, essa figura tenta ilustrar como acontece esse encapsulamento no objeto, tá? Então, os atributos do objeto, esse estado, ele conceitualmente representa o estado do objeto. Então, ele está numa parte protegida, digamos assim, né? Porque a mudança de estado do objeto, ela deve ser fruto da execução do software, né? Então, esse estado, ele muda, é dinâmico, ele muda no decorrer da execução. Então, é necessário ter um cuidado para preservar a integridade desse estado. Então, por isso ele fica meio que protegido ali, interno ao objeto. E tudo isso que está fora são os métodos do objeto, tá? Esses métodos. E aí a gente pode dizer que quem vai usar o objeto, né, quem instanciou, por exemplo, um objeto de uma classe. Eu tenho uma classe professor e no sistema acadêmico eu instanciei essa classe e criei o objeto Patrick. Pronto, que é a instância da classe professor. Quem for usar esse objeto, ele não vai ter acesso direto aos atributos do Patrick, né? Mas ele vai ter acesso aos métodos desse objeto, né? Aos métodos que, por acaso, são visíveis. Então, ele acessa os métodos e os métodos é quem acessam os valores ou alteram os valores desses atributos, tá? E aqui a gente já vai ver nossas duas primeiras visibilidades, né? As visibilidades principais, ou chave, do paradigma de orientação a objetos, que são as visibilidades pública e privada, tá? Então, são visibilidades que o nome já é bem didático, né? Então, algo que é público, está aí representado na cor verde, é algo que é visível a todos. Aí eu me pergunto, nesse caso aí, o que é que está público? O que está público são 5 métodos, alguns métodos do objeto, nem todos. Eu poderia ter atributos públicos? Poderia. Mas se é recomendado, aí já é outra história. Poder eu posso. Mas o que está público aí
é o que é visível para fora, para todos. Né? Público é visível para todos. Né? E durante a implementação da classe professor, eu vou enxergar o que é público? Claro, se todos veem, imagina a própria classe. Quando eu estiver implementando a classe professor, aí é que eu vejo mesmo. Já o que é privado é o outro extremo, né? É o oposto do público, nesse sentido do encapsulamento. Então, o que é privado é aquilo que eu escondo de todos. Né? Se o público é visível a todos, sem exceção, o privado eu escondo de todos, exceto da própria classe. Então, tudo que é privado, ele é invisível para quem estiver usando o objeto, mas ele vai ser visível durante a implementação da classe daquele objeto. Então, se eu tenho um método, por exemplo, digamos que eu tenha, não é recomendado nem ter um atributo chamado senha, tá? Em termos de dica de segurança. Não é recomendado ter um atributo senha. Mas digamos que eu tivesse e eu tenho um método getSenha. Um método desse jamais pode ser público. Né? Então, ele pode ser privado. Por quê? Porque durante a implementação da classe, internamente a classe, eu posso precisar dele. Né? Eu poderia, né? Eventualmente. Então, eu poderia usar. Né? Então, um método validar senha poderia ser público, para retornar true ou false, verdadeiro ou falso. Mas aí esse método, durante a implementação dele na minha classe, ele pode acessar tudo que tem na classe, inclusive o que é privado. Né? Ficou claro isso daí? Então vamos agora clarear de vez. Vamos para o Eclipse. Vamos lá. Então, deixa eu criar um projeto Java. Vou chamar de aula encapsulamento. Vou só ganhar largura aqui na tela. Pronto. E eu vou criar um pacote para ficar mais organizado. Tá? Então, vou colocar br, ufal, aracomp, PO, encapsulamento. Pronto. Eu vou criar aqui uma classe carro. Pronto. A classe carro, public class carro, né? Ela vai ter um atributo, vamos chamar de string, vai ser do tipo string, vou colocar placa. Pronto. E ele também vai ter modelo e marca. Pronto. Beleza? Aqui eu tenho a classe carro que eu estou definindo, criei os atributos. Vamos criar os métodos. Então, métodos públicos. Public, string, get, placa, por exemplo. Tá? Return, placa. Por enquanto, vou colocar assim. Tá? Depois eu vou incrementar com algumas coisas que a gente não viu. Né? Não está com muito... Está faltando boas práticas aqui, tá? Em alguns pontos. Mas hoje mesmo a gente vai colocar. Tá? Deixa eu colocar os outros gets também. O Java gera, tá? Eu criei esse aqui, mas se eu pedir para ele gerar, ele vai gerar com as boas práticas. Então, já vou explicar logo para fazer com ela. Né? Quando eu me refiro apenas à placa, aqui, ó, return, placa, nessa linha 9, ele está retornando o valor do atributo placa do objeto em questão. Só que note que isso poderia gerar uma confusão se, por acaso, eu tivesse alguma outra variável aqui, sei lá, int, qualquer coisa, placa, por exemplo. Tá? Nesse caso aqui, o int vai chocar o tipo do retorno. Né? Aqui precisaria ser inteiro para poder funcionar. Mas note que isso daqui gera problema, por quê? Porque esse placa gerou uma ambiguidade.
Gerou ambiguidade por quê? Porque eu tenho placa atributo e tenho placa variável interna na função. Poderia ainda colocar como parâmetro, tá? Poderia colocar como parâmetro. Mas, de qualquer jeito, eu tenho ambiguidade. Eu tenho uma placa parâmetro, atributo que eu estou recebendo, e outra né, um parâmetro que eu estou recebendo, desculpa, e outra placa atributo. Então, eu tenho duas placas. Né? Qual é a que está mais próxima dessa linha 9? O parâmetro ou o atributo? A linha 8 ou a linha 4? Qual que está mais próximo? Parâmetro. O parâmetro. Né? O parâmetro está mais próximo. Então, quando eu digo só placa, o compilador vai entender que eu estou me referindo ao parâmetro. Tanto é que se eu mudar ele para string, o erro some. Tá? Por quê? Porque agora está compatível com o retorno. Mas e se eu quisesse retornar não o parâmetro? Eu quero retornar o atributo placa. Então eu tenho que dizer, é o atributo placa do objeto que está rodando no momento. Tá? Se for um carro Gol, é a placa daquele Gol, por exemplo. Tá? Então, existe um operador em todas as linguagens orientadas a objetos para fazer referência ao objeto atual, o objeto que estiver em execução, seja ele qual for. Então, esse operador em Java é chamado de this, este, né? Então, this. Quando eu digo this, esse this representa o objeto que está executando no momento. Então, this ponto, então eu estou me referindo ao objeto. This ponto placa. Então, eu estou me referindo a uma propriedade do objeto, que é o atributo placa. Ficou claro? Nesse caso daqui, ó, quando eu clico na linha 9, o que está destacado agora é a linha 4. Então, o this.placa faz referência ao atributo. Se eu coloco só placa, é referência a quem está mais próximo, que é o parâmetro. Beleza? Há uma boa prática de programação que, assim, sempre que você estiver fazendo referência a um atributo, mesmo que não precise, use o this, porque aí fica explícito, né? Fica explícito. Então, nesse caso aqui, ó, o this é opcional, porque não tem nada com esse mesmo identificador, com esse nome, é um escopo mais próximo. O mais próximo aqui vai ser a placa. Mesmo que eu tire o this, vai continuar sendo a placa. Ó. Ele continua destacando a placa. Mas só que para ficar explícito, sempre use o this, quando fizer referência aos atributos. Né? Ok. Que aí já... Se a gente pedir para o Java gerar os métodos, eu vou pedir para ele gerar agora o Eclipse. Java não, o Eclipse. Get modelo. Aí ele, né, ele detecta o escopo e percebe que não precisa. Né? Mas o ideal, em termos de legibilidade de código, mesmo sendo opcional, vamos colocar, não custa nada, umas linhas a mais, não vai interferir no tamanho do programa, só no tamanho do código-fonte. O compilado vai sair do mesmo tamanho, né? Então é tranquilo, né? Pronto. Então, show. Vamos lá. Já criou os get. Vamos criar agora o set. Depois a gente vai ver que... Deixa eu criar automaticamente aqui para ganhar tempo. A gente vai ver que não é bem isso que eu quero dizer como boas práticas, tá? A gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso. Olha aqui o this. O this em um contexto que precisa dele. Por quê? O set marca, eu quero passar uma marca, uma string, que o objeto guarde no seu atributo marca. Então aqui, ó, o set marca recebe uma string marca. Quando eu não uso this, eu me refiro ao parâmetro. Quando eu uso this, eu me refiro ao atributo. Então, eu pego o parâmetro e atribuo no atributo do objeto. Todo método, com exceção de um especial, que é o que a gente vai ver como construtor. Né? Todo método tem que indicar o tipo do retorno. E alguns métodos não precisam retornar nada, como é o caso do set. Qual o papel do set? A gente vai passar um valor de string que quer que ele guarde no atributo. E ele vai retornar o quê? Rapaz, não precisa retornar nada. Então, existe um tipo especial de retorno para indicar que não retorna nada, que é o void. Né? O void é um tipo especial de retorno, que significa retorno nenhum.
viu? Então, todo método que tem esse tipo especial de retorno, ele não pode ter o return, ele não pode usar o return. É um retorno, é um conjunto vazio. É nada, nada mesmo. Aí vamos fazer um programa principal, tá? Eu vou criar um outro pacote. Não, por enquanto não. Vamos deixar para a cena da aula, mas mais para frente. Vou criar o programa principal. Principal, só principal. Pronto. Nessa classe eu vou criar o único método, vai ser o método main, tá? O método main, que é void. A gente vai ver o que significa esse static, tá? Ele é público, pode ser acessado por fora, e ele não retorna nada. E eu vou pegar nesse método main e vou instanciar um objeto do carro. Então, carro C1 igual a new carro. Beleza. Opa. Então, eu criei um objeto, eu chamei de C1, esse objeto, tá? Ele é do tipo carro, e ele foi instanciado ao new, aqui para indicar instanciação. Lembra daquela hierarquia que a gente viu de instanciação, classificação? Né? Então, o new indica a instanciação. Então, ele é instância. Esse negócio está incomodando. Deixa eu dar um do not disturb aqui. Pronto. Então, ele está instanciando a partir da classe carro. Tá joia? Então, o objeto C1, ele é objeto de carro. Então, por ele ser do tipo carro, eu consigo usar tudo que está visível a ele aqui na classe carro. Então, se eu colocar aqui, ó, C1 ponto, ele vai me mostrar, ó, atributo marca, atributo modelo, atributo placa. Ele está mostrando os métodos get, os métodos set e mais alguns outros métodos. Não estranhe, professor, o senhor não criou esse método hashcode, que retorna inteiro. Por que está aparecendo aí? O Java já dá a dica. Olha aqui o nome que apareceu. Deixa eu dar um zoom aqui, porque se eu não estava vendo, imagine vocês pela tela, né? Aqui aparece object. Vocês conseguem ver agora? É um cinza mais claro. Agora dá. Agora dá, né? Pronto. Aqui aparece carro, né? O Eclipse, ele indica de qual classe esse método está sendo executado, né? A partir de qual classe? Qual classe implementou o método? Aí você pensou, mas como assim object? Porque em Java, toda classe que você cria, automaticamente ela herda de object. Ela é filha da classe object, que é a classe mãe de todas as classes em Java, né? Então, object define alguns métodos e toda classe herda de object. É a classe mais genérica que tem. Tá? Ah, professor, mas você não colocou herança nenhuma. Extends object. Né? Isso aqui subentende. Do jeito que está aqui, é a mesma coisa. Tá? Herda de object. Só que se você não colocar nada, ele herda de object do mesmo jeito. Né? Toda classe em Java herda de object. Tá joia? Então, eu posso acessar aqui, ó, deixa eu imprimir, por exemplo, né? Deixa eu dar um set. Set marca. Então, a marca vai ser, sei lá, Fiat. C1.set modelo. Vou colocar Uno. C1.set placa. ABC 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, aqui, a gente instanciou o objeto C1 e modificou os valores dos atributos usando os métodos set. Tá? Então, a gente poderia, por exemplo, imprimir, né, C1.get marca, por exemplo. Tá? Para imprimir em Java, essa aqui é a sintaxe, porque Java é puramente orientado a objetos. Então, não pode ter uma função solta que não seja método de algum objeto. Tá joia?
Então, existe um objeto padrão que faz parte do sistema, existe uma classe chamada System, e um dos atributos dessa classe, um atributo público, é o out. E esse atributo representa, como o próprio nome sugere, a saída padrão do sistema, a tela. Né? Out.println. Então, eu vou imprimir na saída padrão do sistema. Percebe a lógica da orientação a objetos em Java. Ah, professor, mas fica muito rebuscado, escreve demais. Eu vou concordar com você, viu? Mas é o preço que se paga, né, já que foi uma decisão da linguagem não misturar os paradigmas, né? Então, há uma classe System que já vem na máquina virtual Java. Quando você instala o Java, ela já existe, né? Dentro dessa classe tem o atributo out, e um dos métodos desse atributo aqui é o println. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou imprimir a marca. Pronto. Quando eu rodar isso aqui, aí ele imprimiu aqui embaixo Fiat. Tá? Então, eu poderia colocar uma stringzinha para ficar mais amigável e concatenar aqui. A marca é... Pronto. Quando rodar, a marca é Fiat. Pronto. Tá? Então, aqui a gente está acessando desse jeito. Agora, note que quando a gente dá C1 ponto, a gente consegue enxergar os atributos direto, ó. Atributo marca, atributo modelo, atributo placa. Então, se eu colocar uma atribuição direta no atributo aqui, mudou, pronto. E eu rodar, ele vai rodar. Note que eu setei como Fiat, o modelo Uno, a placa tal. Só que aqui eu fiz uma atribuição direta no atributo do objeto C1. Quando eu imprimir aqui, ele vai ter sido alterado. A marca mudou. Tá? Então, esse tipo de coisa pode gerar problema. Que problema? Digamos que eu tenha certos critérios para os valores possíveis nos atributos. Digamos que uma placa ela tem que ter X caracteres, que é o caso. Né? Os primeiros caracteres são letras, os demais são números. Então, você vai ter uma validação, não pode colocar qualquer valor numa placa. Qual o nome, a sua placa? Minha placa do carro é Patrick. Não, não pode. Tem que ser 3 letras, agora que está mudando, né? Já mudou. 3 letras e 4 números, né? No padrão anterior. Mas existe um padrão de qualquer jeito. Isso precisa ser validado. Então, acesso direto a atributo não é uma boa. Tá? A gente vai ver isso já durante a nossa aula. Tá joia? Então, privado e público. Tá? São os tipos principais. Existem mais 2 tipos de visibilidade que a gente vai ver também. Tá? Que é o protegido e a visibilidade de pacote ou de módulo, né? Que é a visibilidade desse default de Java. Então, quando a gente pensa em visibilidade, existe o conceito de interface. Então, o que é a interface? É o que eu enxergo daquele objeto no momento que eu estou usando. Tá? Então, nessa classe principal, eu enxergo do meu objeto C1 tudo que, quando eu coloco no Eclipse C1 ponto, ele vai me listar. Né? Então, eu enxergo os 3 atributos, eu enxergo alguns métodos que foram herdados de object, eu enxergo métodos get e métodos set que foram definidos na classe carro. Né? Então, tudo isso aí faz parte da interface do objeto C1, né? Que é do tipo carro. Tá joia? Vou apagar aqui. Então, essa interface, né, ela dá acesso a atributos e métodos, que são visíveis. Tá joia? Então, métodos públicos sempre farão, tudo que é público sempre fará parte da interface pública em qualquer contexto de uso. Digamos que eu queira bloquear esse acesso direto à marca, que está aqui. Aí eu vou mudar a interface pública do carro, porque C1 é do tipo carro. Né? Aí eu vou aqui em carro e digo, olha, a marca,
não vai mais ter uma visibilidade padrão, que eu não especifiquei nenhuma, então valeu a padrão do Java, que é a de pacote. Então, eu vou dizer que ele é privado. Então, ó, private, string marca. Então, ele é privado. A visibilidade de marca agora, ela é restrita a quem está dentro da classe. Então, esses métodos aqui, ó, getMarca, que faz acesso à marca, continuou funcionando. Porque ele é privado, mas o método getMarca faz parte da classe carro. Então, ele tem acesso ao que é privado. Agora, se eu for olhar agora na classe principal, agora aqui está dando erro, ó. O campo carro não é visível. É a mensagem minúscula que está aparecendo aqui. Tá? Então, se eu tentar rodar, ele nem vai rodar. Ó, tem erro, quer continuar? Eu digo continue. Aí ele vai lançar uma exceção e dizer, olha, teve um problema de compilação que não foi resolvido. Ó, o problema, o campo carro.marca não é visível. Então ele já deu a dica. E o erro está na linha 10. Rapaz, se o programador vê essa mensagem de erro e não souber corrigir, não fez a disciplina. Não, não é visível, ainda diz na linha 10. O cara, rapaz, então o problema está aqui. Então, no lugar de ser ponto marca, eu vou usar o método set marca, porque o método é público. E aí eu consigo ver. E aí ele vai aparecer o mudou. Né? Aí agora sim, ele muda. Tá joia? Mas aí, professor, então você trocou 6 por meia dúzia. Ele não mudou direto, mas acessou o método. Mas o método, eu consigo colocar ordem no caos aqui. Eu consigo definir o que é que ele vai fazer, ele pode ter ifs, né? Veja, o get não, é o set que eu estou falando, né? Set marca. Então, eu poderia ter um if, se a minha marca, né? Ponto, sei lá, se o tamanho dela, né? O número de caracteres, tem que ser pelo menos 4, sei lá, for maior que 3, não, mas GM tem 2, GM. Então, se for maior que 1, pronto. Né? Se for maior que 1, você altera. Se não, você não faz nada. Então, aqui, já botei uma ordem no caos. Se eu quisesse chamar de A, por exemplo, só de G, no lugar de GM, aí travou aqui, eu esqueci de teclar o M. Quando eu rodar, ele vai dizer, a marca é Fiat, moço, porque aqui você não mudou, não. Porque você não passou naquele if lá. Se eu colocar mais uma letra, aí ele vai passar lá. Né? Aí ele mudou para GM. Beleza? Então, é uma maneira, ao usar método, é uma maneira de possibilitar a construção de uma lógica de negócio, que pode ou não permitir alteração. Né? Então, já melhora um pouco. E alguns métodos não vão ter, alguns atributos, desculpa, não vão ter nem método set. Né? Ele já, eventualmente, vai ser alterado por outros métodos que fazem parte da lógica do negócio, né? Como a gente vai ver também, exemplos. Tá? Então, quando a gente pensa nesse controle de visibilidade, a gente quer reduzir a complexidade do objeto. Né? Então, se eu coloco coisas privadas aqui, vou colocar todos os atributos privados, porque essa é a recomendação. Né? Então, de cara, quando alguém for usar o objeto daquele tipo, ele nem vai enxergar os atributos. Ele só vê os métodos. Não tem mais atributo aqui. Só tem os métodos get, os métodos set e os métodos que foram herdados de object. Né? Mas só enxergou os métodos públicos. Né? Ele não enxerga mais sequer os atributos, nem sabe o nome dos atributos. Então, isso dá também mais segurança para o software. Né? Pois bem, né? Então, a gente já viu, né, no Eclipse que é melhor até do que no slide. Mas o modificador para isso, para visibilidade privada, é o modificador private. E para visibilidade pública, o modificador public. Eu posso ter um método privado, como ele está dizendo aqui? Posso. Tá? Do mesmo jeito que eu posso ter um atributo público, eu posso ter um método privado. Então, a visibilidade pública ou privada pode ser atribuída tanto a métodos quanto a atributos. Então, vamos lá. Né? Se eu, por acaso, né, quisesse proibir o acesso, alguém enxergar a marca do carro, eu poderia colocar private aqui,
E agora esse cara deixou de ser visível. Note que ele está dando erro. Se eu tentar executar na marra, ele vai dizer, olha, o método getMarca do tipo carro não está visível. Na linha 12 que está o problema. Então o cara sabe que esse cara é privado. Né? Ou pelo menos a visibilidade não permite enxergar aqui, nesse contexto. Então você vai aqui e corrige, se for o caso, ou muda o algoritmo principal aqui para não usar o get. Né? Então a visibilidade private ou public, ela também pode ser usada nos métodos. Tá joia? Então, private, no caso aqui, e os métodos getSet estão public. Tá? Então, acesso ao atributo exclusivamente através do método. Por que o get permite acessar direto o atributo? Porque ele é um acesso somente leitura. Ele não permite alterar. Você não altera. Não tem como fazer o que eu... Por exemplo, isso aqui, ó. Se eu quisesse fazer uma gambiarra, C1.get marca igual a alguma coisa aqui, né? Blá, blá, blá. Não dá, porque o getMarca é um retorno para leitura do valor da marca. Então, é somente leitura, não é para gravar, né? Então, é para proteger mesmo a integridade do estado, né? Dos atributos. Então, apesar de ser possível a gente definir getSet para todos os atributos, como eu comentei agora há pouco, né? A gente não vai necessariamente alterar os valores dos atributos sempre com o método set. Nem todo atributo vai ter método set, necessariamente. Não é uma regra, né? Então, existe um conceito, que é o que a gente vai ver agora, que eu já comentei por alto no comecinho da aula, que é um método ainda mais especial, que é o que a gente chama de construtor, né? Então, os construtores são meio que métodos especiais usados exclusivamente no momento da instanciação do objeto. Então, nesse momento daqui, ó, note que eu disse o tipo, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Eu disse o tipo aqui, ó, esse primeiro aqui é o tipo carro. O nome do objeto é C1. Eu instanciei, né, eu criei um objeto, uma instância, a partir da classe carro. Note que depois de eu indicar a classe que eu estou instanciando, eu coloquei parêntese. Parênteses não dá uma ideia de função, né? De método, porque, não é? Pois é, implicitamente aqui a gente está executando um método, que é o método construtor. Aí você diz, mas professor, você não criou nenhum método chamado carro aqui. Mas é porque se eu não criar, a máquina virtual Java cria o construtor padrão para mim. Qual é o construtor padrão? Ele vai inicializar com valores padrão todos os meus atributos. Inteiro vai valer 0, né? Aí objetos vai valer o valor nulo, né? Então, ele vai instanciar com valores padrão, tá joia? Aí, nesse caso daqui, eu poderia não pedir para ele usar um padrão, mas eu criar um construtor que eu possa chamar, né, quando eu estiver instanciando. Então, eu poderia criar, por exemplo, aqui um construtor que eu quero que ele seja usado, então ele vai ser público, né? O construtor, porque eu digo que ele é um método muito especial. Alguns autores nem chamam de método, chamam só de construtor, porque ele não tem tipo de retorno. Ah, professor, mas quando não tem, bota void. Mas nem void ele tem. Por quê? Porque ele retorna um objeto do próprio tipo da classe, carro. Né? Então, esse construtor, ele foge à regra de nomenclatura também dos métodos, porque o método, ele normalmente inicia com minúscula. Já o construtor, ele tem que ter exatamente o mesmo nome da classe. Então, ele vai se chamar carro. Tá joia? Então, aqui, ó, o construtor carro, nesse caso aqui, ele deu erro por causa do ponto e vírgula, tá? Porque ele só pode ter ponto e vírgula se fosse... É um conceito que a gente não viu ainda, se fosse abstrato, que não faz sentido nesse caso. Mas, assim, o carro, aqui, se eu criar como um método, ele agora
é um construtor. Tá? Note que esse cara não está fazendo nada. Ele vai continuar funcionando como construtor padrão. Não fez nada. Mas, por ser um método especial, eu posso colocar parâmetros para ele. Por exemplo, eu posso passar um valor de placa inicial, eu posso passar um valor de modelo, eu posso passar, desculpa, um valor de marca. Tá? E aí, eu uso o valor dos parâmetros para inicializar, para atribuir valores iniciais aos meus atributos. Como é que eu faço mesmo? Vamos refrescar a memória aí e também revisar para quem entrou depois. Como é que eu faço? Ó, de forma proposital, eu dei os mesmos nomes do atributo e do parâmetro, dos três. Como é que eu faço para atribuir esse valor do parâmetro placa ao atributo placa? Quem pode me dizer? This.placa, eu estou me referindo ao atributo, igual placa. Essa segunda placa aqui, que não tem this, vale o contexto mais próximo, que é o do parâmetro. Muito bem. Então, this.modelo recebe modelo. Faltou marca, recebe marca. Pronto. Então, aqui, a gente criou o conceito criou um método especial, digamos assim, chamado construtor. Então, deu erro. Esse seria o self do Python? Seria o self. Exatamente. Né? Que é o próprio objeto. Né? O objeto que está em execução no momento. Agora, note que a gente criou aqui um construtor que recebe 3 parâmetros string, né? Aí, por isso que aconteceu esse erro aqui na linha 5. Ó. Ele está dizendo, olha, você está querendo instanciar o objeto usando um construtor sem parâmetro nenhum. E não existe construtor sem parâmetro na classe carro. Como é que antes existia e agora não? Porque a máquina virtual Java, ela só adiciona automaticamente o construtor padrão em classes que não tem nenhum construtor. Se você criou o seu construtor, que não é o padrão, porque ele tem uma assinatura diferente, ele tem parâmetro, e você quer que o padrão continue funcionando, você vai ter que criar os dois. Aí você vai e coloca public, carro, construtor padrão. Pronto. Aí, ainda vou colocar o comentário, não faz nada. Pronto. Padrão. Pronto. Aí o erro sumiu, porque você agora tem 2 formas de instanciar objetos. Você tem 2 construtores. Um padrão, que não inicializa nenhum atributo, e outro que já inicializa na própria instanciação. Tá? Então, essa maneira continua funcionando, mas se você quiser facilitar, a gente poderia também instanciar da seguinte maneira, ó, carro C2 igual a new carro, e eu já posso usar o meu construtor que eu criei. Eu não lembro se é primeiro o quê. Deixa eu ver aqui. Primeiro é placa, modelo, depois marca. Então, placa. Então, placa vai ser Pronto. Para poder ficar diferente. Modelo. Modelo vai ser Gol. Marca. Volkswagen. É tudo junto, né? Vamos lá. Então, aqui, C2. Aí, agora, aqui, a gente já poderia digitar direto. Systemout.println. A marca é, por exemplo, concatenar com C2.getMarca. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, aí, quando eu rodar, a marca é GM, a marca é Volkswagen. Tá? Então, para deixar como estava antes, né, sem alterar o valor do atributo, então a marca é Fiat, a marca é Volkswagen. Note que quando a gente tem um construtor para inicialização dos atributos, fica muito mais fácil ler o programa que usa aquela classe. É ou não é? Pelo menos eu acho mais intuitivo a gente inicializar os valores
no momento da instanciação de que 7 depois, né? Parece que fica mais burocrático desse primeiro jeito, né? O papel do construtor é justamente facilitar essa inicialização dos valores, né? Evita a chamada dos métodos set, tá? Quando a gente executa um método de um objeto, né, C1.set, não sei o que, C1.getMarca, C2.getMarca, a gente diz que está mandando mensagem, tá? Essa é a nomenclatura, tá? É o envio de mensagem para o objeto. Tá? O cliente envia mensagem, é como se, né, o objeto, você pode pedir o nome dele para imprimir, que foi o que a gente fez. Objeto, getMarca. Aí, dependendo da modelagem do seu sistema, isso pode ser considerado inseguro. Mesmo que você pegar um objeto conta, me dá aí a senha. Opa, get senha é privado. Né? Não vou liberar para todo mundo pegar, não. E qual é a senha que você acha que é? Né? E eu digo se está certo ou não. Então, é outra maneira. Né? Outra possibilidade, no lugar de dar um get senha, ou get nome nesse caso, né, para poder você imprimir, ou como a gente fez um get marca e você imprimir, a gente já poderia fazer isso aqui, ó. Ter um método imprimir marca na própria classe lá, para que eu acione o objeto e já peça para ele imprimir direto, né? Então, existe, né, essa possibilidade, e a gente aqui já vai ver uma coisa, né, eu vou tentar introduzir já mais adiante. Então, olha só. Vou colocar o public void, que não vai retornar nada, né? Mostrar, pronto. Mostrar-se, né? O objeto vai se mostrar. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai imprimir a marca, sim, né? Deixa eu dar um this.marca, pronto. Então, vou colocar assim, marca, this.marca. Modelo, modelo, this.modelo. Concatene com placa, concatene com this.placa. Tá? Então, o que foi que eu pedi? Eu disse, olha, quando alguém executar esse método mostrar-se, o objeto vai imprimir essa string daqui. Marca, seguido do valor do atributo, modelo, seguido do valor do atributo, placa, seguido do valor do atributo placa. Tá? Então, a gente agora não precisa mais necessariamente do get aqui. A gente poderia simplesmente só até imprimir os dois juntos para ficar mais bonitinho. C1. Professor, opa! Dentro dessa, eu vou chamar de função, mas não é necessariamente uma função, de printar tudo que tiver dentro se torna uma string? Se torna... No Java, no caso? Se torna uma string. Tudo é convertido para string e ele imprime. É isso mesmo. Beleza, obrigado. Ele converte tudo para string. Depois a gente vai ver, na próxima semana, a gente vai ver como Java consegue converter essas coisas para string. Isso aí, só dando spoiler, é por causa da classe Object, que a gente viu que toda classe herda dela. Ela tem alguns métodos herdados por todos, um deles é o toString, né, que converte para string. Olha só o que foi que eu falei aqui, ó. Eu criei um objeto C1, atribuí na marra valores para os seus atributos, e o objeto C2, e eu usei o construtor para atribuir. E aqui eu pedi C1 mostrar-se, C2 mostrar-se. Quando eu executo, aí ele vai dizer, olha, marca, Fiat, modelo 1 no placa tal. Marca, Volkswagen, modelo do placa tal. Né? Então, o mostrar-se, ele trouxe o println para si. Beleza? Agora, só aproveitando, já que teve essa pergunta da string, eu vou antecipar uma coisinha que vai ficar muito mais bem entendida, mas é até bom para vocês já terem um primeiro contato com essas habilidades, eu diria, das linguagens orientadas a objetos. Não é exclusividade de Java de forma alguma. É uma característica do paradigma de orientação a objetos, tá? Que é
olha só o que é que vai acontecer se eu imprimir direto C1. E vou imprimir também C2, tá? Olha só, eu vou fazer na sequência. O mostrar-se e depois eu imprimo o objeto. O mostrar-se C2 e eu imprimo o objeto, tá joia? Então, eu vou até fazer o suspense, vou rodar com debugging. Eu parei aqui, ó, dei 2 cliques para fazer uma marquinha. Deixa eu dar o zoom. Um breakpoint, né? Com 2 cliques você coloca, com 2 cliques tira. Deixa eu colocar de novo na linha 14. E vou clicar aqui no besourinho para o debugging. Quem quiser rodar também com debugging. Aí ele já roda e para aqui. Então aqui, ó, eu estou na linha 14. Se eu apertar o F6, no caso do Eclipse, ele vai rodar o método, executar o método mostrar-se, né? Que seria esse daqui, ó. F6, que é o step over, esse botãozinho aqui. Deixa eu dar o zoom. Né? O F5, ele step into. Então, ele vai entrar na implementação do método e executar passo a passo dentro do método mostrar-se. Beleza? Então, nesse primeiro, eu vou dar o F6 para rodar direto, e no segundo eu entro, para a gente ver, tá? Então, aqui, ó, F6. Aí ele rodou. A linha 14 mostrou. Marca, Fiat, modelo 1, placa tal. E agora eu vou dar o F6 para ele rodar o println. Olha só que maluquice que foi impressa. br.fal.aracomp.po.encapsulamento.carro@59A6E353. Tá? Já eu explico o que é isso. Agora, linha 17. Mostrar-se. F5 para a gente entrar. Aí ele, opa, foi lá para a implementação que está sendo executada, que é a implementação do mostrar-se na classe carro. Note, né? Aí eu vou dar o F6, ele imprimiu. Terminou o método, ele volta para onde ele estava executando, né? Vou executar o print do C2. Terminou o programa. Então, note que quando eu imprimo System Out println, ele aparece, né, lá no mostrar-se, ele vai mostrar a marca, modelo e tal, né? Quando eu imprimo o objeto, o padrão, a conversão de string padrão para um objeto é essa maluquice aqui. Por quê? O que significa isso? Isso aqui é a maneira como a máquina virtual Java conhece esse objeto C1. É um identificador único que garante a identidade de C1. Porque ele diz qual o tipo desse objeto. Esse objeto é do tipo carro, que está no pacote BR, UFAL, Aracomp, PO, encapsulamento. Esse é o tipo carro. E na memória, na memória do programa, na memória do computador que está em execução aqui, né, do programa que está em execução no computador, esse objeto é identificado com esse ID aqui. Tá? Do tipo carro, ele tem a identificação 59A6E353. Mas note que isso aí só faz sentido para uma máquina virtual Java. Não faz sentido para um ser humano. Né? A única coisa que a gente pode aproveitar daqui é saber que esses objetos são diferentes. São objetos diferentes porque o ID é diferente. Né? Mas não faz sentido. E se eu quisesse que ao imprimir o objeto aparecesse exatamente o que aparece no mostrar-se? Eu poderia fazer isso? Poderia. Se eu alterar a implementação do método toString, que é herdado da classe Object. Essa implementação aqui é a padrão que está lá na classe Object. Imprima o ID da memória. Pronto, é esse. Aí ele converte o ID da memória numa string, que é essa string maluca que está aqui destacada. Agora eu poderia dizer, olha, eu quero implementar o toString da classe Object, que é essa assinatura aqui, ó, public string toString, e aí eu retornar, por exemplo, return mostrar-se, this.mostrar-se. Né? Então, o this.mostrar-se, ele é um system, né? Não tem retorno, ele é void. Então, eu teria que ou dar um retorno aqui, ou então pegar isso aqui para retornar. O mostrar-se é void, então ele não tem retorno.
return, marca, bis, marca, modelo, tal, pronto. Já eu digo o que significa esse override. Aí, nesse caso aqui, ó, se a gente rodar de novo, como a gente disse que o toString vai ser, digamos assim, vai converter dessa forma a string, esse objeto em string, quando a gente rodar de novo aqui, eu vou rodar com suspense de novo. Olha só o que vai acontecer. F6, imprimiu isso aí. Quando eu der o F5 nesse daqui, eu vou dar F6 para não ter suspense. Ele vai rodar o toString da classe carro. Olha aqui. Mostrar-se. Imprimiu assim. E eu imprimindo direto o objeto, mesma coisa. Por quê? Porque eu construí a string. Né? Eu disse, quando esse objeto precisar ser convertido para string, converta dessa maneira aqui. Ó. Eu disse a maneira como eu quero que ele seja convertido em string. Beleza? Tranquilo? Isso aqui a gente vai ver mais profundamente na próxima semana com o conceito de polimorfismo, de herança, tá? E polimorfismo de inclusão, que é o que a gente está fazendo aqui. Carro herda de object, tá? E aí a gente pegou um método que já existe em object, que carro já tinha, porque ele herda, mas a gente disse, não, eu não quero igual ao que eu herdei, eu quero mudar. E a gente foi e mudou. Então, beleza, eu teria a possibilidade de aproveitar o método que eu herdei de object, mas eu quis mudar a implementação só para o carro. Então, para o carro, vale essa implementação que foi definida nele. Né? A gente vai ver isso mais a fundo, mas para a gente ver o poder da linguagem, do paradigma, né? Orientado a objetos como um todo. Então, muitas vezes, a gente não pede o valor do atributo para o objeto. É o próprio objeto quem processa seus atributos. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum mesmo. Então, assim a gente poderia criar, por exemplo, né, numa classe pessoa, o método para imprimir nome, o método set, método get, a gente poderia, né, fazer ao nosso critério, né? Nesse caso daqui, tem um problema, né? Agora que eu vi que esse código aqui não ia compilar, não. Tem um bug. Quem consegue ver? Eu não tinha visto ainda, eu vi agora. Se eu lembrar, depois eu corrijo. No primeiro método, não ia compilar. Se a gente copiar e colar lá no Eclipse, vai dar erro. O que é que está faltando nessa linha daqui, ó? Essa linha do public, imprimir nome, string nome. O void. O void, rapaz. Está faltando o pobre do void. É isso mesmo, porque ele não é construtor, para não ter void, né? Só se tivesse o mesmo nome da classe. Então, é isso mesmo. O cliente da classe, ele observa, digamos assim, a assinatura ou a interface pública do objeto. O cliente que está usando, ele sabe, quando eu estou aqui no meu Eclipse e eu coloco C1 ponto, eu sei que ele tem alguns métodos, né? Mostrar-se, get marca, get modelo, set marca, set modelo. Eu não sei como esses métodos estão implementados. Eu sei o que a classe faz, ou o que o objeto, nesse caso, dessa classe faz. Mas eu não sei como. Eu abstraio, tá? Isso é abstração. Tá joia? Lembrando que a gente pode ocultar ou apresentar, né, atributos e métodos usando as visibilidades que a gente viu, tá? Com relação a essa implementação particular daqui, ele diz, olha, se no caso aqui é menor do que turma objeto, ponto notas, ponto length, quer dizer, eu estou fazendo um acesso direto ao atributo notas do objeto turma. Então, a turma, ela tem um atributo array de notas. Se eu voltar aqui, deixa eu ver se foi no próximo, então, que eu mostrei. Cadê a turma? Eu esqueci de botar. Mas a turma, ela tem um... Pensei que tinha botado, por isso que eu estou voltando, mas não botei. A turma, a classe turma, ela tem um atributo que é um array de notas, tá? E aí,
a gente está fazendo um acesso direto ao atributo notas e olhando se o tamanho ou a quantidade de elementos, né, é menor ou é maior do que I, né? Maior ou igual. Então, se I for menor do que turmas, esse for vai ser repetido, né? Então, ele vai repetir até, né, a quantidade de notas que eu tenha na turma, né? Para a primeira nota, para a segunda nota, para a terceira nota, porque para cada valor de I, eu estou iterando nesse array, né, de notas. Por isso que eu estou fazendo esse acesso aqui, notas I, tá? Então, é um acesso direto. Por quê? Porque o atributo é público, isso não é recomendado. Tá? A gente poderia deixar o atributo privado e aí a gente precisaria, digamos assim, fazer um acesso via método get. Então, a gente pega o array de notas e inicializa essa variável a partir do que eu consigo captar, né, do atributo de turma. Né? Então, eu pego o objeto turma, obtenho uma cópia, digamos assim, do valor das suas notas, e aqui eu tenho uma cópia das notas. Mas se eu alterar o valor dessas notas, eu não estou alterando o valor do atributo. Essa é a diferença. Né? Você diz, professor, mas criar uma cópia, o programa vai perder eficiência, né? Ele vai consumir mais memória. É o preço que se paga. Você não consegue ganhar em tudo. Você ganhou em segurança, né? Ganhou em manutenibilidade, menos acoplamento. E você quer ganhar em tudo também, aí não pode, né? Aí você pode perder um pouco em desempenho, por exemplo, em consumo de memória, né? Nesse caso. Porque nesse caso você criou uma cópia, né? Você guardou os valores das notas para poder você usar aqui notas lambda, né? Então, foi o caso, né? Então, note que quando a gente usa, a gente sabe o que realiza. Quando a gente enxerga a assinatura, enxerga a interface pública, a gente sabe o que aquele objeto é capaz de fazer, né? Quais mensagens eu posso enviar para ele. Mas o algoritmo, como ele faz, isso é abstraído, tá? Nesse caso daqui, eu poderia ter um método calcular média. E aí a própria classe turma, que é o tipo desse objeto, vai ter uma implementação desse método que vai varrer as notas e calcular a média e já me retornar a média pronta. Eu não tive acesso ao atributo notas, nesse caso daqui. Eu só tive acesso ao dado que eu queria, que era a média da turma, né? Então, isso daí é encapsulamento. Eu guardo, né, o atributo dentro do objeto que é responsável por ele, por manter a integridade dele. E quem acessa ou quem modifica esse atributo, que principalmente quem modifica, é aquela classe, né, que eu vou usar para instanciar os objetos. Então, encapsulamento não é sinônimo de método getSet. Ah, eu já coloquei atributos privados e enchi de métodos getSet. Não. Então, não necessariamente. Dependendo do seu rigor na implementação do getSet, você trocou 6 por meia dúzia, né? Então, aqui, se a gente for olhar na classe carro, 2 dos métodos set é a mesma coisa do atributo ser público. Não tem nenhuma lógica, né? Digamos assim, tem o set placa e o set modelo, quer dizer, ó, não tem nenhuma lógica para resguardar a integridade do valor que eu estou atribuindo. Posso atribuir qualquer coisa, né? O set marca ainda tem uma lógicazinha que olha o tamanho, né? Mas eu poderia muito bem sobreviver sem esses sets, né? Apagar eles. Poderia sobreviver. Como? Se eu usar o meu construtor que eu criei, né? Então, primeiro é a placa. Tem que ser na ordem dos parâmetros que eu criei lá, né? Então, primeiro a placa, depois Uno, depois o modelo. Pronto. Ou a marca, por último. Pronto. Então, aqui, resolveu o problema. A gente consegue sobreviver sem os métodos set. Mas, se precisar, crie. Não é problema, não. Mas eu estou querendo dizer que o fato de você trocar um atributo público, deixá-lo privado e criar getSet automático, isso não é uma boa prática, né? Você tem que criar métodos que você precise deles. Então, um exercício, né? Olhando aqui para ver se dá tempo da gente resolver juntos, né? Ou se vai ficar para um complemento da aula.
Então, pensando no restaurante, aqui nesses slides eu coloquei algumas maneiras de implementar até chegar na maneira ideal. Né? Se eu não me engano, foi a 4ª maneira, que é a ideal. Então, vamos pensar no seguinte domínio. Eu tenho pedidos, itens que são pedidos no restaurante. Olha, me dá um sanduíche. Aí depois, coloca aqui mais uma Coca-Cola de 1 litro, mais batata frita. Pronto, itens no meu pedido. E eu vou acrescentando esses itens no meu pedido. Tá? Então, a intenção é criar uma classe pedido, que vai gerenciar pedidos de um restaurante e permitir, depois, que a gente obtenha o valor total dos pedidos. Né? Quanto foi? Pronto, o cara vai dizer o preço, você paga e beleza. Tá? Então, esse aí é o nosso enunciado. Não vai dar tempo de ficar fazendo no Eclipse por causa da hora, tá? Eu vou mostrar no slide mesmo. Então, primeira tentativa. Criou-se a classe pedido. Tá? Essa classe pedido tem um atributo público, valor total, e outro atributo público, array de itens. Note que item aqui é por si só também uma classe. Tá? Por isso que está o I maiúsculo. Né? Então, seria um array de objetos aqui do tipo item, tá? Então, beleza. No nosso programa principal, a gente instanciou um objeto P do tipo pedido, usando a própria classe pedido, e disse que o valor total foi R$15. P.valor total igual a 15. Qual o perigo disso daqui? Olha só, estou alterando diretamente o atributo valor total no meu programa principal. Então, seria, no caso, a interface. Se o meu programa tivesse uma interface gráfica, era uma linha de código lá da minha interface que estaria mudando o valor do meu pedido. Né? Na hora que o cara diz, vem cá, rapaz, faça por 14, rapaz, faça por 14. Você vai lá, tá bom, vai aqui, definir valor, 14. Né? Então, você deu uma atribuição direta naquele valor. Né? Então, isso daí, aprecie com moderação. Não foi uma boa maneira, porque teve problemas de encapsulamento. Tá? Atributo público não é uma boa. Vamos resolver. Vai caminhando para a solução. Segunda tentativa. Se o problema é o atributo público, vamos colocar como privado. Aí o sabidão foi lá e criou o método setValorTotal e o método getValorTotal, que faz a mesma coisa. Né? O método set atribui e o método get retorna. Aí como ficou o main vai ficar quase igual. Né? Eu pensei que eu tinha colocado, mas o main vai ficar, a única diferença é que no lugar de alterar diretamente, ele vai dizer p.setValorTotal 15. Você trocou o 6 por quase meia dúzia. Não mudou muita coisa. Né? Ficou um pouquinho melhor, mas ainda ficou longe, né, do que a gente desejaria. Então, não tem controle sobre os atributos, no sentido de que não tem nenhuma regra aqui que impeça pelo menos um valor negativo. Né? O cara usou o restaurante, ainda vai levar dinheiro, se o 7 for um valor negativo, por exemplo. Né? Então, precisaria ter alguma regra, né? Ou poderia ter alguma regra. Principalmente se for uma regra de negócio. Olha só, vamos supor que agora a gente tem uma regra de desconto no restaurante. Olha, itens a partir de um determinado valor, aqui eu coloquei um chute que não serve para restaurante, pelo menos não os que eu frequento. Se o item for superior a R$1.000, dê 5% de desconto. Vamos supor, se for superior a R$10, dê 5% de desconto. Então, note que aí já tem uma lógica na forma de calcular o valor total do pedido. Dependendo do valor de cada item, a gente vai dar um desconto ou não naquele item na hora de computar o total. Tá? Então, se eu só tiver a implementação com esse método set, genial que foi feito aí todas as classes que calculam o total, todas as classes que precisam desse total vão ter que calcular e dar o set. Né? Percebe, né, que ninguém detém de forma centralizada a lógica de cálculo do total, do jeito que está. Então, eu preciso ter um método, processar pedido, calcular total, o nome que eu quiser dar. Mas eu preciso ter um método que abrace a lógica do desconto, né, para que as pessoas usem esse método. Então,
O valor total, se eu não tiver esse método, vai ter que ser calculado e alterado por todo mundo que precisar dele. Né? Diferentes pontos do software, isso aí vai dar problema de manutenção. Se agora não for 5%, for 7%, aí vai ter algum lugar que eu vou esquecer de mudar e vai dar problema. Né? E a manutenção fica mais perigosa. Tá? Então, vamos lá. Terceira tentativa, criamos o método processar pedido. Só que note que esse método processar pedido foi criado em uma classe externa, em uma outra classe, que não é a classe pedido. Então, foi uma classe que pode ser chamada, nesse caso aqui está class 1, mas poderia ser controladora do pedido, sei lá, tá? E essa classe, ela tem um atributo do pedido, tá? Ela tem uma constante aqui do valor que é para dar o 5% de desconto a partir de tal valor, e aí ela criou a lógica do processar pedido. Então, ó, se o item que eu estou considerando, né, tiver um valor superior a esse limiar do desconto, aí eu dou um desconto de 5%, só acrescento 95% desse item no valor total do pedido. Então, para cada item que eu vou acrescentar, eu não posso acrescentar direto no pedido. Eu vou ter que chamar essa classe controladora e dizer, processa esse item aqui, aí eu passo um item a mais. Aí ela vai e atualiza o valor total do pedido. Né? Se não chegar a esse limiar, ele não dá o desconto, calcula o valor, incrementa o valor total do item. Aí note que ficou um negócio meio estranho, porque eu tenho uma classe externa ao pedido que detém parte da lógica relativa ao pedido. Então, o pedido não ficou totalmente coeso. Ele tem parte da sua responsabilidade em um lugar, parte em outro lugar. E aí, quando eu precisar de uma manutenção, eu vou ficar na dúvida, onde é que está essa parte? Qual é a parte que eu preciso mudar? Rapaz, ou é nessa classe ou nessa. Aí você vai ter que ficar nessa confusão. Rapaz, será que não tem uma terceira classe agora? O cara vai ficar na dúvida, né? Mas se você traz as responsabilidades de pedido para dentro do pedido, aí você vai conseguir controlar melhor. Tá joia? Então, note que nesse caso aqui, ó, se eu tiver uma outra classe que precise calcular o valor total, aí nessa outra classe eu vou ter que ter de novo processar pedido. Né? Aí pode ter uma terceira, como foi o caso agora. Pode ter uma quarta, pode ter uma quinta. Então, para evitar isso, vamos deixar essa responsabilidade com o pedido. E quem precisar, pede ao pedido. Né? Vai dar tempo, vai dar tempo. Então, olha só. Então, essa sim é a maneira ideal. Né? Então, a gente assumindo e sabendo que pelo domínio que a gente está implementando, essa lógica do cálculo do desconto é propriedade, ou melhor, é uma responsabilidade do pedido. Então, se é responsabilidade dele, a função, o método, convém ficar associado a essa classe, ficar dentro dessa classe, ser parte dessa classe, desculpa. Então, aqui a gente tem, ó, o valor total, os itens do pedido, a constante do limiar de desconto, tudo privado ao pedido. E aí, eu não tenho mais o 7 valor total. Eu não tenho mais na classe pedido o 7. Tá? Eu só tenho o get para ler. Mas esse valor total é calculado ou atualizado automaticamente à medida que eu adiciono itens ao pedido. Beleza? Então, o pedido inicialmente vai ser valor total 0. Quando eu adicionar o primeiro item, aí aqui ele tem uma lógica para calcular o quanto esse item vai influenciar no total. Né? Se o valor for superior ao limiar, 5% de desconto. Beleza? Se não, aí a gente vai, digamos assim, atribuir o valor integral. Beleza? E aí, quando eu estiver usando essa classe a gente tem, olha, criei o pedido, inicialmente sem itens. Quando eu instanciar um item, comprar uma maçã de R$4, essa maçã está cara, deve ser algumas maçãs, né? Então, quando eu adiciono o item ao pedido,
é esse adicionar item que vai atualizar o atributo valor total do próprio pedido, né? Então, eu não tenho mais um set, né? Como eu tinha. E aí, sim, eu posso dar um get no valor total e usar como eu quiser, numa tela de pagamento, ou seja lá o que for. Mas a manutenção, a atualização do estado, ela vai obedecer à lógica de negócio dos descontos desse restaurante, que é administrado, digamos assim, ou que é de responsabilidade da classe pedido, mas está centralizado. Se mudar aí, todo mundo que precisa, que usa o pedido, vai sofrer essa atualização, vai ter um impacto, né, dessa atualização. Beleza? Então, na orientação a objetos, é importante a gente ter em mente, digamos assim, que o encapsulamento ajuda a gente a manter a integridade dos dados. Esse é o objetivo, né? Reduzir o acoplamento, reduzir complexidade, mas em vista de um software com maior qualidade, né? E que eu consiga desenvolver softwares mais complexos de forma natural, né? De forma mais natural. E todo objeto, ele tem um ciclo de vida, ele morre. Ele tem um contexto de uso, tá? Então, por exemplo, em Java, isso é muito explícito, porque ele tem os delimitadores de escopo, diferente do Python, né? O delimitador da chave, por exemplo. Se eu criar um bloco aqui, ó, abrir a chave, e eu fechar a chave, olha o que é que vai acontecer. Eu criei um bloco entre as linhas 7 e 9. E eu criei e instanciei o objeto C2 nesse bloco. Quer dizer que esse objeto C2 só é enxergado, só sobrevive dentro desse bloco. Aqui fora, na linha 15, ele não existe mais. Por isso que está dando erro, né? Aí, olha só, se eu rodar na marra, vamos ver qual é a mensagem de erro que vai dar. Olha, C2 não pode ser resolvido. Não pode ser resolvido como uma variável. Ele não foi entendido aqui. Ele não existe na linha 15. Beleza? Se eu trouxer essas duas linhas, 15 e 16, para dentro do bloco, ela vai existir. Aí ele consegue enxergar, tá? Porque ele ainda está vivo, né? O C2 está vivo nesse bloco, mas ele, fora dele, já foi morto, já virou lixo de memória. E aí, as linguagens como o Java, que tem o Garbage Collector, que é o coletor automático de lixo, já liberou o espaço de memória daquele cara. Acabou o escopo, ele não é mais útil, a máquina virtual vai lá e libera a memória automaticamente. Beleza? Então, esse aí é o escopo. Então, o que está dentro de método, por exemplo, o que eu crio, se eu instanciar alguma coisa dentro do método mostrar-se, por exemplo, int i igual a 10, esse i só vai existir dentro do mostrar-se. Terminou a execução, ele sai da memória. Beleza? Eu poderia, inclusive, sei lá, vai ficar sempre 10 aí, mas eu poderia imprimir o i dentro do mostrar-se, né? Se eu rodar agora, ele vai mostrar o 10 aqui. 10 marca, né? Não faz sentido, eu vou tirar ele. Mas é só para mostrar que é possível criar objetos, variáveis dentro do escopo dos métodos, dentro do for, dentro do while. Então, vai valer o bloco que ele está pertencendo. Se tem um abre e fecha chave ali, só vai valer dentro daqui. Tá joia? Esse é o escopo ou ciclo de vida daquele objeto, tá? Então, quando a gente cria objetos aqui no método main, esses objetos P e item, eles são visíveis no método main, tá joia? Só dentro desse método main. E aí a gente pode acessar o objeto, mandar mensagem para ele através das interfaces que nesse escopo, nesse local eu consigo enxergar. Né? Como é um escopo fora da classe, tudo que é privado eu não enxergo. Beleza? Pronto. E assim vai. Né? Então, existem outras visibilidades que nós não vimos hoje, tá? Mas na quinta-feira a gente vai fazer um apanhado geral do que a gente viu hoje e, além disso,
eu vou apresentar para vocês as outras duas visibilidades que não foram vistas. A Protected e a visibilidade de pacote, de módulo, que é a visibilidade default de Java, a package. Tá joia? Então, a gente fica por aqui